O meu boa noite para você que ama a palavra de Deus e que estava aguardando para examinar comigo alguns versículos da palavra de Deus. Glória a Deus pela tua vida, glória a Deus pela nossa vida. Bendito é o Senhor nosso Deus, que nos deu o privilégio de vivermos mais um dia e vivemos mais essas horas dessa noite, para podermos desfrutar da sua palavra, a palavra de Deus, a palavra do Senhor Deus, para aqueles que o amam. É algo gratificante, é uma coisa muito interessante, muito boa. Aleluia. Graças a Deus. Então vamos começar. Tomara que não haja problema de sinal. E nós vamos falar com Deus agora, pedir para Ele que abençoe esses nossos momentos de meditação na palavra. Então está escrito que o Senhor Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Na verdade, sem Ele, nós não podemos nem viver, nós não podemos nem respirar e, portanto, não podemos nem viver, quanto mais fazer uma outra coisa qualquer, inclusive ter um correto entendimento da Sagrada Escritura. E na live passada nós estivemos examinando uns versículos a respeito da veste branca. E hoje nós vamos novamente examinar isto. Poderíamos dizer dar um nome a essa live de O que suja as vestes brancas 2, porque nós examinamos isso na live passada. Amém? Mas então vamos fazer uma pequena prece ao Senhor Deus. Eu faço daqui e você faz daí. Então nós estaremos ligados pela fé no nosso Deus, pela fé na palavra dele e por essa mídia. Amém? Senhor Deus, bendito Deus Todo-Poderoso, glorioso é o Senhor, muito digno de toda honra e de toda glória, e por isso nós te adoramos, Senhor, e temos prazer em examinar a Sagrada Escritura, através da qual tu nos ensinas como devemos andar, tu nos ensinas o caminho que devemos andar, e tu nos tem, meu Pai, admoestado para que nós mantenhamos limpas as nossas vestes. Na verdade, na palavra que nós temos examinado, nos tem dito para nós conservarmos alvas as nossas vestes. Mas nós precisamos do Senhor. E lava-nos, Senhor, nessa noite mais uma vez. Lava-nos pela tua divina palavra, em nome de Senhor Jesus. Assim como tu lavaste os discípulos, quando tu disseste a Pedro: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho ensinado. Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Então, nessa noite, limpa-nos mais um pouco pela tua divina palavra. E que na volta do Senhor, as nossas vestes possam se tornar não somente branca, porém alvas mais que a neve. Amém? Graças a Deus. Aleluia, povo de Deus. Então, como sempre, eu começo falando para quem não está acostumado a examinar as Escrituras, a abrir uma Bíblia, talvez até tenha uma Bíblia, mas por falta de alguém incentivar, aquela Bíblia esteve até agora guardada, ou agora mesmo pode ser que a pessoa nem sabe onde ela está, mas é bom se você pode pegar a sua Bíblia e sempre examinar as Escrituras. Talvez não vai dar tempo você procurar e achar tudo que nós vamos examinar, mas como a live fica gravada tanto no Facebook como no YouTube, depois você poderá rever, ouvir novamente e abrir a sua Bíblia e conferir aquilo que nós vamos estudar agora. Na verdade, eu não vou fazer uma pregação, eu vou examinar alguns versículos junto contigo. Eu vou examinar daqui e você vai examinar daí. Amém? E nós vamos procurar o jeito de mantermos as nossas vestes brancas. Aleluia. Então nós vamos começar examinando em Eclesiastes capítulo 9. Vamos ver dos versículos 2 a 8. Amém? Glória a Deus. Você que não está acostumado com a Bíblia livro, você procura no índice
e você vai achar no índice todos os livros da Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 testamentos, o Velho Testamento e o Novo Testamento, ou Antigo Testamento e Novo Testamento. Geralmente as Bíblias têm os 2 índices, um após o Novo, após o Velho, no começo da Bíblia. Existem Bíblias que o índice do Novo Testamento está separado, está antes do Novo Testamento, após o livro de Ezequias, de Malaquias e antes do livro de Mateus. Eu já vou te dar uma dica agora, que esse livro, Eclesiastes, ele está um pouco além do meio da Bíblia. Se você pegar a sua Bíblia e abri-la no meio, você vai achar o livro de Salmos. O Eclesiastes está um pouco adiante. Ou você achando no índice, você procurando pelo índice, quando você achar Eclesiastes, terá um número da página. É a página do 1º capítulo. É a página do começo do livro. Esse número grande que tem no começo é o número do capítulo. E na frente de cada estrofe ou cada parágrafo tem um númerozinho pequeno, que são os números dos versículos. Então você vai achar o número da página, o capítulo 1, você vai folhear até o capítulo 9. E aí você achará o versículo 1, mas nós vamos começar do 2, amém? Agora me permitam tirar a blusa, porque agora há pouco estava com frio, mas agora não dá para ficar com ela. Louvado seja Deus, amém? E você que já tem habilidade para achar a Bíblia na internet, no celular ou no computador, amém? Certamente você já encontrou Eclesiastes, capítulo 9, versículos 2 a 8. Eu gosto de repetir, porque muitas vezes a gente fala, enquanto a pessoa procura o livro, já não se lembra mais qual é o capítulo e o versículo. Ou a pessoa acha o livro e o capítulo e não sabe qual é o versículo. Então nós vamos começar aqui, hoje, por Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Amém? Então vamos ler. Eu não posso ver todos que estão me acompanhando, mas a todos eu agradeço e eu desejo que não só vocês, mas eu também, depois eu vou ouvir a minha live para ver onde eu errei, para tentar corrigir, e se o Senhor Deus abençoar, eu também serei edificado, todos nós seremos. Então eu agradeço, por enquanto que eu estou vendo aqui, só dá para ver a irmã Heloísa Calone. Obrigado, irmã, sejas abençoada em nome do Senhor Jesus, tu e toda a tua casa. Então vamos ler a palavra do nosso Deus, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igual a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Aleluia! Quer dizer, isso aqui nós podemos também fazer uma parafrase, uma comparação, que o ímpio é o que não se incomoda com a situação das suas vestes. E o que diz aqui, o justo, o puro, o que sacrifica, é o que se esforça para manter alva a sua veste branca. Todos nós nascemos com a nossa veste branca suja, porque todos nós somos herdeiros do pecado original. As vestes que a palavra menciona são a nossa mente, a nossa alma, o nosso caráter. E tudo que sucede ao justo sucede ao ímpio. Ora, é mais comum suceder desgraças aos ímpios. É mais comum os ímpios terem morte precoce e de maneira trágica. Porém, acontece também aos justos. Acontecem aos que se purificam e acontecem aos que gostam de se sujar e manter sujos.
Então a palavra diz, tudo sucede igual a todos. Mesmo sucede ao justo e ao ímpio. O justo, em princípio, hoje no Novo Testamento, é aquela pessoa que recebeu a justificação da sua herança do pecado original e dos próprios pecados, através do sacrifício do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus fez um sacrifício de expiação por todos nós, por toda a humanidade, e você não pode se justificar perante o Pai só porque você quer. Eu não posso ser justificado só porque eu acho que eu sou. Não. Para mim ser justificado, eu tenho que reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus Cristo no Calvário como suficiente para me justificar. Eu tenho que reconhecer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Ele tem poder para perdoar os pecados e que o sacrifício dele foi suficiente para me justificar, tanto da mancha do pecado original, como dos meus próprios pecados. E também, nós temos que continuar, uma vez justificados através do sacrifício do Senhor Jesus, nós temos que continuar na justiça. Isto é, não praticando injustiça. Nós temos que estar sempre conhecendo a palavra e evitar de praticar más ações. Aquilo que a gente sabe que é mal, a gente procura evitar. Nós vamos ser perfeitos aqui? Não vamos, ninguém. O único perfeito que teve aqui, que eu sei, é o Senhor Jesus. Se houve alguém, foi Maria, a mãe dele. Porém, a palavra não disse que ela foi sem pecado. A doutrina católica diz isso, mas nem a Bíblia católica diz que Maria foi concebida sem pecado. Então todos nós fomos herdeiros, mas veja só que esta palavra é dirigida aos justos. Essa palavra foi dirigida aos que se santificavam. E é dirigida aos que se santificam. Mas, obviamente, você que ainda não está justificado pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício do Senhor, essa palavra serve ainda mais para você. Serve para todos nós, para justos e injustos. E vamos continuar lendo aqui o versículo seguinte, o versículo 3. Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvario no seu coração, na sua vida, e que depois se vão aos mortos. Então, é o que nós temos visto, é o que eu tenho visto, é que todos nós seres humanos temos visto, que acontecem coisas boas aos que temem a Deus e aos que não temem. Acontece aos que não temem, mas aos que temem também acontece, apesar de que acontece muito menos no nosso meio. Mas a diferença mesmo importante não vai ser agora. A importância entre o justo e o perverso, entre o justo e o injusto, vai ser depois da morte, vai ser no tempo da volta do Senhor. E por enquanto isso, nós recebemos tanto bênção como maldições, nós passamos alegrias como tristeza, mas é importante nós nos mantermos justos na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, nós nos mantermos justos, com as nossas vestes alvas, brancas, como o Senhor Jesus nos entregou, nos fez. Versículo 4. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o cão morto. Ora, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. Ora, eu estou lendo aqui a Bíblia, para você que não está acostumado. Existem várias versões, depende de quem fez a tradução. Então existem traduções, às vezes diz a mesma coisa em frases diferentes, de forma diferente. Eu estou lendo aqui a Bíblia Almeida Corrigida Fiel,
que você acha na internet. Almeida, Revista Corrigida Fiel. Então, veja só. Uma das coisas que talvez está mantendo a sua veste suja, e que mantinha a minha veste suja também, está aqui nesses 2 versículos. A idolatria, o culto aos mortos. Se você pretende ter a sua veste branca alva no dia da volta de nosso Senhor Jesus Cristo, você tem que deixar a idolatria. Você tem que deixar de cultuar os mortos. E você tem que saber que aqui, o que está escrito, os mortos, os vivos, nós sabemos, eu sei que eu vou morrer, a menos que soe a trombeta dos anjos avisando da volta do Senhor antes de eu morrer. Se não, caso contrário, é certeza que eu vou morrer. E a mesma coisa com você que está me vendo, está me ouvindo, ou vai me ver através da live. Então nós sabemos que nós vamos morrer. Mas a palavra nos garante que quem já morreu não sabe de mais nada. Ora, se quem já morreu não sabe de mais nada, então eles nada podem fazer por mim nem por você. E também nós não podemos fazer nada por eles. E a palavra nos ensina, no livro de Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 9, que Deus considera abominação, é pecado o culto aos mortos. É pecado invocar os mortos. É pecado você fazer qualquer coisa aos mortos como se eles fossem deuses, capazes de fazer qualquer coisa por você. Também é pecado você achar que você pode fazer alguma coisa, justificar os mortos. Não pode. Queres manter alva a tua veste branca? Então, abandona o culto aos mortos. Creia na palavra, creia no que está escrito, que eu estou lendo aqui, não sei se você está lendo, mas você vai ler. Ora, para o que acompanha com todos os vivos, há esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles jamais têm recompensa, mas a sua memória foi entregue ao esquecimento. A memória dos mortos acabou. Os mortos só poderão ter memória de novo após a ressurreição. Só que os que conservam sua veste branca, lutam para manter limpas suas vestes, a sua consciência, a sua mente, a sua alma, o seu caráter, vão ressuscitar para subir para o encontro com o Senhor nas nuvens, para a glória. E os que não ressuscitarem para o encontro com o Senhor nas nuvens vão ressuscitar depois, para a condenação eterna, para o fogo eterno. Amém? E como nós vamos ver também isso mais um pouco mais para adiante. Então e continuando aqui, ó, no versículo 6, então retrocedendo aqui, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 6. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. Ora, até os pecados que as pessoas fizeram, esses pecados já pereceram. Eles não estão mais pecando, mas esses pecados estão guardados numa situação que a palavra chama de livro das obras. E eles serão julgados por essas obras, pelo seu amor ou ódio, pela sua inveja ou pelo seu altruísmo. E, porém, antes da ressurreição, os mortos já não têm parte alguma nessa vida, a menos que um ou outro seja ressuscitado. Na história do mundo e na história do povo de Deus, houve pessoas que Deus ressuscitou, e ainda acontece. Eu já vi testemunho. Eu uma vez também, nós que somos da Igreja Missão Evangélica Porta para o Céu, os mais antigos devem se lembrar de uma vez um irmão, um pregador que veio, ele chegou a ser colocado na gaveta do IML, naquele congelado, e Deus ressuscitou ele. Mas isso é um ou outro. Não pense que você pode continuar no desamor, no ódio, na inveja, na mentira, fazendo tudo o que você quer, e que você vai ressuscitar para a glória. Não.
Se você partir dessa vida com a sua veste suja, você vai voltar a ressuscitar para a condenação. É uma coisa pouco pregada, mas eu não vou te deixar enganado. O objetivo dessas lives é justamente para nós nos prepararmos para aquele dia, para o encontro com o Senhor. Porque quer queira, quer não, todos nós haveremos de ter o dia do encontro com o Senhor. No versículo 7, vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Ora, Deus está falando que Ele se agrada das obras de quem? Dos que o temem. Ele está falando que Ele se agrada daqueles que têm as vestes alvas, as vestes limpas. Nós fomos justificados, lavados, remidos no sangue do Cordeiro, do Senhor Jesus Cristo. E se nós permanecemos rejeitando o pecado, quando a gente, infelizmente, a gente comete pecado, a gente tem a capacidade de se arrepender, pedir perdão ao Senhor Deus, em determinadas circunstâncias também, pedir perdão a outra pessoa. E também de perdoar. Então, aí nós podemos esperar que nós fazendo bem, evitando fazer o mal, Deus tenha se agradado das nossas obras, esteja se agradando das nossas obras, e que ao fechar os olhos para descer à sepultura, não haja na nossa marca das nossas obras que nós não tenhamos nos arrependido e das quais o Senhor Deus não se agrade. Agora, o versículo, que é mais o tema dessa ministração. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ora, se a palavra de Deus está falando que para os crentes, para os convertidos, que tem que manter alvas as nossas vestes em todo o tempo, isso significa que você, que ainda não se converteu, você tem que se converter para que as suas vestes sejam limpas, para que as suas vestes, a sua consciência, a sua alma sejam limpas através do sangue do Senhor Jesus e através disso que nós estamos lendo aqui, a divina palavra. Em todo o tempo da nossa peregrinação, nós temos que manter uma luta contra o mal que está em nós mesmos, na nossa natureza carnal, o mal que há no mundo que procura nos arrastar para o pecado, e os espíritos das trevas que também procuram nos induzir ao pecado. Mas nós temos que nos resguardar na palavra e no agir do Espírito Santo para cumprir esse mandamento, que sejam alvas as nossas vestes em todo o tempo que nos resta sobre essa terra dos viventes. Amém? Glória a Deus. Vamos para frente? Novo Testamento agora. Você que está como engatinhando no estudo da palavra. O primeiro livro do Novo Testamento, Mateus. Mateus é o primeiro livro dos 4 evangelhos que relatam a anunciação do anjo que veio para Maria, né? Para anunciar que ela daria luz ao Salvador. É onde relata o profeta João Batista no começo do Novo Testamento, preparando o caminho para o Senhor Jesus. Então, é o primeiro dos 4 evangelhos. Depois vem Marcos, Lucas e João. Então, eu creio que você que já achou Mateus capítulo 13, vamos ver a partir do versículo 24. Mateus capítulo 13, versículo 24. Amém? Aleluia. Ele é maior do que a morte. Ele morreu, porém ressuscitou. Aleluia. Então vamos ler, amados e amadas em Cristo Jesus. Meu filho, minha nora, vamos ler. Meus sobrinhos, minhas sobrinhas, irmãos e irmãs. Mateus capítulo 13, versículo 24. Propôs-lhe outra parábola, dizendo... O Senhor Jesus, muitas vezes, ele falava por parábola. O que é uma parábola? Bom, nós temos história e história. História são fatos acontecidos,
fatos que realmente aconteceram. Por exemplo, história do Brasil, história da cidade de São Paulo, né? História universal, e tem a história, que são contos inventados. Se bem que aquelas histórias que o Senhor Jesus inventava, não era realmente uma coisa, uma história, um conto, como um conto de fadas, inventado sem sentido, sem veracidade, como um conto de fada. Quando ele falava aquelas parábolas, tem um significado real. Assim como esta parábola aqui tem um sentido real. Propôs-lhes, isto é, Jesus propôs-lhe, né? Propôs-lhe outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Aleluia, glória a Deus. Então aqui esse texto chamado, eu só vou fazer um ligeiro comentário por alto, porque aqui o objetivo não é fazer uma pregação. Aqui nós fazemos como nas escolas de hoje em dia, na faculdade, quando eu e alguns irmãos e irmãs que estão assistindo, os meus sobrinhos, os que têm mais idade também, o professor ficava muito tempo escrevendo numa lousa, num quadro negro, e a gente tinha que copiar e copiar e copiar e estudar em casa. Mas depois começou a mudar, eles começaram a dar temas para a gente ir para as bibliotecas, pegar livros na biblioteca e estudar. E hoje também é assim. Os professores nas escolas, principalmente nas faculdades, não ficam esmiuçando tudo para os alunos. Os alunos têm que pegar os princípios e ele batalhar e completar o entendimento. Completar o entendimento, buscando no Google, buscando nas redes, buscando na biblioteca, e aqui é o nosso caso. Depois você vai rever isso aqui, você vai pegar essa parábola, se bem que muitos de nós já ouvimos muitas vezes essa parábola em pregações, já ouvimos pregações maravilhosas dessa parábola, ouvimos e vamos ouvir ainda, mas aqui o negócio é depois você voltar, pegar esse texto bíblico e examinar, né? Então esse texto fala que de um fazendeiro, de um homem que ele mandou os servos semear no campo. E os servos depois, quando foram ver a plantação, havia joio e havia trigo, mas eles tinham semeado somente o trigo. Ora, então, o joio é uma erva que parece trigo, porém é uma coisa imprestável. E o trigo, como você sabe, é uma coisa maravilhosa, cujas sementes servem para produzir muitas coisas, principalmente o pão, o pão nosso de cada dia, o pão físico, né? E então, aí eles ficaram com medo, foram falar com ele, mas ele já sabia. Então ele falou: ora, o inimigo foi que semeou o joio no meio do trigo. E, Senhor, o Senhor quer que a gente arranque o joio? Não, deixem que na época da colheita eu vou mandar os ceifeiros recolher o joio e lançar na fornalha. E depois recolher também o trigo ao meu celeiro. Então veja só que isso aqui é uma parábola, mas não é uma história como um conto de fadas que não é apenas para distrair, apenas para encher linguiça, como se diz, né? Não, é uma história que tem sentido. E depois ele explica para eles o sentido. Ora, o mundo é como aquela fazenda da parábola. E nós poderemos também considerar a igreja assim também.
Ora, então, existe no mundo os filhos de Deus, mas existem também os filhos do diabo. Na ocasião da ceifa, isto é, da colheita, quando o Senhor Jesus voltar, os anjos vão recolher os salvos e vão levar para o encontro com o Senhor nas nuvens. A colheita não vai ser as duas no mesmo tempo. A do joio vai ser separada da colheita do trigo. Isto é, a colheita de quem morreu ou está vivo com a veste branca não vai ser ao mesmo tempo com aquele que está com a veste suja, e nem o destino será o mesmo. Segundo o Senhor Jesus nos afirma e nos ensina na parábola, os que têm o joio, ou seja, os que têm a veste suja e não querem se limpar, vão ser recolhidos à fornalha. Essa fornalha é o inferno. O celeiro é os céus. Então hoje é o tempo para nós, eu e vocês que estão vendo e ouvindo essa live, é o tempo de nós lutarmos para que conservemos pelo menos limpas as nossas vestes. Porque se pelo menos nós conservarmos elas limpas, não pecando intencionalmente, não vivermos pecando descaradamente, se nós levarmos a sério a palavra de Deus, nós vemos que Deus é real, o diabo é real, o céu e o inferno são coisas reais, embora não possamos ver com os nossos olhos carnais, e nós tivemos a capacidade de lutar para o pecado não fazer morada em nós, e nos arrependermos quando pecamos, e perdoarmos os pecados dos outros contra nós, ora, então nós vamos ser recolhidos para o celeiro. Ele considera os salvos como trigo. Ele considera os justos como trigo e os injustos como joio. Amém? Então, aqui está como nós vamos conservar as nossas vestes brancas, como nós vamos conservar alvas as nossas vestes, desviando-nos do pecado, desviando-nos de tudo aquilo que nós sabemos que é mal. O pecado, a imoralidade no falar, a imoralidade no vestir, a imoralidade política da roubalheira, a maldade, as injustiças que praticam, né? Porventura não é uma grande injustiça se apoderar do dinheiro que é para servir as crianças da creche. As crianças da creche ficam sem a sua merenda e muitas vezes os professores são obrigados a dispensar classes porque não tem a merenda, porque o dinheiro que era para comprar a merenda injustamente foi desviado para outras finalidades. Vão prestar contas ao Senhor. Vão prestar contas ao Senhor. E vão ser recolhidos à fornalha, os que não se arrependerem e não se retratarem enquanto podem. Vamos continuar aqui, amém? Vamos nos limpando, vamos deixar que o Senhor Jesus, que Ele lave as nossas vestes, também com seu sangue e com a sua palavra. Apocalipse, capítulo 22. Amados que ainda não conhecem a palavra, você vai lá no fim da Bíblia. Apocalipse é o último livro no fim da Bíblia. Se a sua Bíblia é uma Bíblia que tem harpa cristã, aquele inário é harpa cristã, antes do inário está o livro de Apocalipse. Amém? Apocalipse é o livro que o Senhor Jesus fez revelação ao apóstolo João das coisas que aconteceriam no fim dos tempos, no fim da vida humana aqui nessa terra, ou da vida dos salvos nessa terra, e certas coisas que os salvos viverão na eternidade. Porém, certamente, terá muito mais do que está relatado ali. Será muito mais glorioso, mais maravilhoso viver na glória com Deus do que está relatado ainda nesse livro. Porém, eu acredito que a coisa mais maravilhosa que nós vamos ter na eternidade é a presença do próprio Deus. Ele mesmo é o bem mais precioso que os salvos terão. Amém?
Então vamos ler Apocalipse 22:14. Bem-aventurados aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ora, o que são bem-aventurados? Bem-aventurados, felizes, são os salvos. Oswaldo, meu sobrinho, Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, seja bem-vindo à nossa live. Vamos deixar Deus falar conosco. Ele fala comigo e com vocês também. Fala com vocês e fala comigo também, porque Deus é bom. Então, bem-aventurados significa felizes. Por que felizes? Felizes porque estão enquadrados naqueles que vão receber a salvação eterna. Felizes porque estão na graça de Deus, porque o Senhor Deus tem se agradado das obras. Como nós lemos lá atrás, né? Que a palavra diz, porque Deus já se agradou das tuas obras. Então, os salvos, que Deus já se agradou das nossas obras, nós podemos nos considerar felizes, bem-aventurados. Por quê? Se nós guardamos os mandamentos de Deus. Mas que mandamentos? Quais? Todos. Todo país, pelo menos os países de democracia, tem uma Constituição. O Brasil tem a Constituição Federal. Cada estado tem a Constituição Estadual. Cada cidade tem a sua Constituição Municipal. O que é a Constituição? A Constituição é uma lei básica. A Constituição Federal do Brasil é uma lei que, de certa forma, apesar dela ser muito grande e longa, ela ainda é resumida. E depois tem uma infinidade de leis e decreto-leis que regulamentam a forma de se obedecer à Constituição Federal. Muito bem. Os 10 mandamentos que o Senhor Deus escreveu com o dedo dele, entregou em 2 tábuas de pedra para Moisés no Monte Sinai, é como se fosse a Constituição do reino de Deus. Mas existe em toda a Bíblia uma porção de outros mandamentos, preceitos, ordenanças, conselhos, admoestações, que nos ajudam na forma de obedecer à Constituição Federal do Reino de Deus, que é os 10 mandamentos que ele entregou a Moisés no Monte Sinai. Então, são bem-aventurados os que guardam os mandamentos. Ora, se a palavra de Deus diz, não matarás, então não mataremos, né? Não mataremos. Porque um ser humano matar o outro é uma forma de ter suja as suas vestes e poderá não ter tempo de limpá-la. Se a palavra de Deus diz que não é para a gente mentir, está escrito, não mentais uns aos outros. Ora, é um mandamento. Se a palavra diz que é para não mentir uns aos outros, então não mentamos uns aos outros, porque cada vez que nós mentimos, é como se nós estivéssemos jogando um pó de carvão na nossa veste branca. Então, bem-aventurados os que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Ora, no paraíso, existia a árvore da ciência do bem e do mal, e existia a árvore da vida. Eles comiam do fruto da árvore da vida e se mantinham vivos. Porém, essa árvore da vida agora, de Apocalipse, eu penso que é simbólica, não é exatamente uma árvore. Deve ser alguma coisa simbólica, mas o fato é que nós estaremos recebendo vida e vida eternamente. Nós estaremos recebendo vida eterna, estando junto com o nosso Deus, com os santos anjos, aqueles que permaneceram na santidade, servindo ao Senhor, e muitas vezes servindo ao Senhor, nos servindo. Muitas vezes eles servem ao Senhor, servindo a nós. E assim nós possamos entrar na glória eterna. Continuando aqui, o livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15. Existe um sentido de cães, que é uma outra coisa que nós podemos examinar mais para frente. Porém, aqui, vamos considerar como cães
os cães não de 4 patas, mas os de 2. Então a palavra diz, mas ficarão de fora da onde? Da salvação. Ficarão de fora do reino de Deus, ficarão de fora dos céus. Quem? Os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, qualquer que ama e comete a mentira. Bom, esses são apenas alguns pecados dos que a gente pode cometer, já cometemos, podemos acabar cometendo. Queira Deus que não, né? Então, nós que já tivemos a nossa... Veja só, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você que não se converteu, essa palavra aqui está sendo dita para os salvos. Ora, se os salvos têm que se limpar dessas coisas para ter a veste branca, alva, no dia que o Senhor Jesus voltar, para poder entrar na cidade eterna pelas portas, então você tem que se converter, entregar sua vida para o Senhor Jesus, confessá-lo como seu Senhor e Salvador e procurar manter a sua veste branca do jeito que o sangue de Jesus deixou. E se manter sendo lavado constantemente pela divina palavra, para que você possa entrar na cidade pelas portas. Os cães, existem cães que são amáveis, mas existem cães que mordem até a mão do dono. Então, há pessoas que podem ser consideradas como os cães, que são pessoas muito más e não têm nenhum compromisso com Deus e jamais terão, e têm compromisso com Satanás e só fazem obras más. E estes, o Senhor Deus não pode dizer, como está escrito lá atrás, como nós já lemos ali atrás, que Deus tem se agradado das obras dos salvos. Deus não tem se agradado das obras dos que praticam a feitiçaria, usam da feitiçaria, da magia negra, dos encantamentos para praticar o mal. E ainda que seja tentando praticar o bem, ainda é pecado. Porque qualquer tipo de magia, de feitiçaria, para Deus é pecado e o Senhor Deus considera como abominação. O que é abominação? É coisa que Deus detesta, que para Deus é imundo, que Deus detesta, que Deus odeia essas práticas de feitiçaria e a rebelião. Você que é rebelde a seus pais, você que é rebelde ao seu marido, você que é rebelde contra as leis, você que é rebelde contra todo regulamento bom, a palavra de Deus também diz que a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então você quer ter a sua veste branca limpa na volta do Senhor Jesus? Então deixa a rebelião. Aprenda a ser submisso a quem você deve ser submissa. Sede submissas aos vossos próprios maridos, como a igreja é a Cristo. Prostituição. Prostituição aqui não é só aquele negócio da pessoa receber dinheiro como pagamento de ato sexual. Prostituição aqui também é a idolatria. Você vê que no Velho Testamento, em várias passagens, o Senhor Deus considera a idolatria adorar, ter outros deuses, adorar criaturas vivas ou mortas, seres humanos vivos ou mortos, animais. Tudo isso é idolatria, e Deus considera a idolatria como prostituição. A prostituição é pecado. E aqui, muitas vezes, se interpreta não só a prostituição, o ato sexual para ganhar dinheiro, mas também o adultério, a fornicação. O que é adultério? Adultério é uma pessoa casada ter sexo com outra pessoa que não seu cônjuge. O que é fornicação? É a mesma coisa, só que com outro nome. A fornicação é uma pessoa solteira praticar ato sexual com uma pessoa com a qual ela não é casada.
Então a prostituição sexual ou de idolatria não herdarão os reinos dos céus. Aqui a palavra no livro de Apocalipse 22:15 diz que não herdarão o reino dos céus, não serão salvos. E a palavra nos garante que só existe dois caminhos depois da morte. Não existe uma estação intermediária. Esse tal de purgatório que criaram quando criaram a igreja, quando inventaram a igreja católica. Mesmo a Bíblia católica dá ciência que ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. Então você tem que limpar as suas vestes brancas enquanto você pode. E não deixe isso para amanhã, comece agora. Aquelas mentiras, aquela vida de mentira que você teve até agora, já peça perdão a Deus. Peça perdão a Deus e procure deixar. Abandone a feitiçaria. Abandone o espiritismo. Na parábola do rico e do Lázaro, que você procura na sua Bíblia, a parábola do rico e Lázaro. O Senhor Jesus contou uma parábola. Nessa parábola ele deixa claro que os mortos não podem fazer nada pelos vivos, nem os vivos pelos mortos, e os mortos não voltam e não podem se comunicar com os vivos. Então, quando você invoca os mortos, você está invocando demônios. E a palavra diz que o Senhor Jesus não tem parte com demônios. Demônios não tem parte com eles. Então, abandone a feitiçaria, o espiritismo, entrega a tua vida ao Senhor Jesus enquanto você pode. E não continue empurrando com a barriga, deixando para amanhã. Tem gente que ouve a palavra e entra por um ouvido e sai pelo outro. Quando você ouve uma pregação da palavra de Deus, quando você participa de um estudo bíblico da palavra de Deus, contando para você que você tem que se arrepender, você tem que se converter, entregar sua vida para Jesus, se possível, faça no mesmo dia, senão não deixe, poder fazer no dia seguinte, não deixe para depois. Porque o diabo pode continuar convencendo você a deixar para depois. Quer dizer, hoje você deixa para amanhã, mas quem é que sabe se o amanhã existirá? Um dia vai ser o último dia. Uma noite da minha vida e da sua será a última noite. Uma manhã será a última manhã. Uma tarde será a última tarde. De repente você deixa para a outra tarde seguinte, mas de repente você não estará vivo na outra tarde, na outra manhã, na outra noite. Então procure uma igreja que ensina a palavra de Deus. Você que tem pais cristãos e você abandonou, né? Você resolveu sair da presença de Deus e desfrutar um pouquinho do chicote do diabo e das coisas do mundo. Ora, quando você, por exemplo, você, meu filho, quando eu estava em casa, às vezes eu estava na sala, você estava ali por perto de mim, eu ia para a cozinha, você ia andando atrás de mim. Você começou a aprender a andar comigo. Eu pegava embaixo do seu braço, por trás, ia levando, você mexendo os pés e mudando os passos. Quando suas pernas se firmaram um pouquinho mais, aí eu ficava na sua frente, segurava suas mãos e ia andar. Quando você aprendeu a andar sem precisar eu te ajudar, eu ia para a cozinha, você ia atrás de mim. Eu ia para o quintal, você me seguia. É bom você voltar a me seguir, porque eu estou seguindo a Cristo, só Cristo é a salvação. É como ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho para a vida eterna. Ele não diz que eu sou um dos caminhos, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, a palavra nos garante que, entre outras coisas, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, tem muita gente que não procura matar os outros com uma arma qualquer, ou com veneno. Tem pessoas que matam com a língua. Tem pessoas que matam os outros de raiva,
Eles procuram matar, procuram causar tanta raiva continuamente a outra pessoa para que a outra morra. Na verdade, a pessoa que procede assim, ela já está morta, está tentando matar a outra. Ela já está espiritualmente morta. Muitas vezes até frequenta a igreja católica, evangélica, sobe no altar, fala, dá aquelas pregações, fala em línguas, sapateia, faz um verdadeiro show. Mas enquanto isso é uma peste na vida de outra pessoa. Procura matar a fé de outra pessoa. Está morta espiritualmente e quer que as outras pessoas também morram espiritualmente. Convém você cuidar de limpar as tuas vestes. Deixa a palavra lavar as tuas vestes. Começa a obedecer a palavra enquanto você pode, enquanto é tempo. Tem gente que mata com a língua, a difamação, calunia. A calunia, inventa mentiras, fala e destrói a reputação, mata outra pessoa, mata a reputação de outra pessoa, ou mata a vida espiritual de outra pessoa. Dentro de igreja tem pessoas que estão dentro da igreja, mas não servem a Deus. Dentro da igreja serve a Satanás, fazendo a obra dele, a obra da provocação, a obra das brigas, de guardar mágoa, de causar mágoas. Lava a tua veste branca. O Senhor Jesus disse a Pedro: Pedro, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Eu e você, nós temos que deixar-nos lavar pela palavra. Todos os dias. E convém que todos os dias eu peço perdão a Deus pelos pecados. Porque eu sei que a gente, querendo ou não querendo, a gente peca. Até sem querer, por pensamento, a gente peca ou pode pecar. E muitas vezes até sem perceber. E você pode também pecar, sem querer, querendo, né? Então, com duas coisas que nós devemos fazer todos os dias. Quando acordamos, todos os dias, antes de nos deitar. Pedir perdão ao Senhor dos nossos erros, dos nossos pecados. E agradecer a Deus o privilégio do sopro de vida, da vida do Senhor que ainda está em nós. Não se deite sem agradecer. Nunca se deite sem ler pelo menos um versículo, ler ou ouvir pelo menos um versículo da palavra, porque a palavra nos lava para que tenhamos a nossa veste branca no dia da volta do Senhor Jesus. E nós lemos ali atrás sobre a injustiça, né? De repente você é uma pessoa muito religiosa, muito religioso, e de repente você se julga justo, muito justa, mas na hora de entrar no ônibus, na condução, você disputa a vez de entrar com os idosos, com os deficientes. Você se senta no banco dos idosos, nos bancos preferenciais, nas conduções, e finge que dorme, ou fica muito ocupado no celular, enquanto uma pessoa muito idosa fica ali em pé, com o corpo cheio de dores. Às vezes até uma pessoa com muleta, e você faz que não vê, você não dá o lugar. Você está praticando a injustiça. Você foi justificado no dia que você se arrependeu dos pecados, se é que você se arrependeu. Mas cada vez que você faz isso, você está praticando a injustiça. Trata de mudar de hábito e pratique a justiça. Não pratique a injustiça, pratique a justiça. Amém? E graças a Deus pelo privilégio que Ele nos deu, nos está dando de examinar as Escrituras. Então a palavra ainda diz aqui, voltando aqui no Apocalipse 22, versículo 16, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, resplandecente estrela da manhã. Aqui ele está testificando, confirmando que essas revelações no livro de Apocalipse,
que o apóstolo João, o nosso irmão apóstolo João, escreveu ou ditou e mandou escrever, partiram dele, o Senhor Jesus. Então convém a gente dar ouvidos. Convém a gente dar ouvidos. Amém? Graças a Deus, glórias a Deus. Vamos orar, amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai, pelo privilégio da vida que o Senhor nos deu, que o Senhor deu a mim, a todos esses irmãos e irmãs, todas as pessoas, meu Deus, que estão acompanhando essa live aqui, que vão ver hoje. Obrigado pelo privilégio da vida, meu Pai, e a Tua palavra. Obrigado pela palavra que Tu deixaste para nós, que Tu mandaste aos profetas que escrevessem, meu Pai, que Tu inspirou para escrever, que ela nos guia pelo caminho que devemos andar e como devemos andar, Senhor. Ó Senhor, mas também através do Teu Santo Espírito, nos ajude para que a cada dia não deixemos, meu Pai, pecados tomarem conta das nossas vidas e que não tenhamos pecados não arrependidos, não confessados, e que nós possamos encontrar o Senhor com as nossas vestes brancas, alvas mais que a neve, no dia da volta do Senhor. Senhor, libera da Tua virtude, meu Deus, em todas as pessoas que estão enfermas, ouvindo essa live, participando dessa live. Assim como Tu enviaste, meu Deus, ao servo do centurião, a Tua virtude, que o curou, mesmo à distância, envia para todas essas pessoas, meu Deus, que estão enfermas, a Tua virtude, que vai curar, vai libertar e transformar e salvar. Libera o Teu fogo santo, meu Pai, em todas essas pessoas, em todos nós, que esteja queimando toda a obra do diabo, Senhor, toda obra de feitiçaria, toda obra de voodoo, toda magia negra, todo encantamento, Senhor. E também, meu Pai, que faça, meu Deus, que a Tua palavra transforme as nossas vidas, cada dia, cada vez mais, em nome de Jesus. Senhor, guarda-nos contra todo o mal, proteja todos nós contra os derramadores de sangue inocente, contra os roubadores, contra os mentirosos, contra todo espírito enganador. Acolhe-nos no Teu esconderijo, ó Deus, que nós estejamos acolhidos no Teu esconderijo e sob as Tuas asas estejamos seguros. Protege a nós, protege as nossas casas, aos nossos familiares, aos nossos parentes, aos nossos entes queridos, aos nossos amigos, inclusive aqueles, meu Pai, que ainda não estão na Tua presença. Guarda contra toda a peste, meu Deus, contra a peste que assola ao meio-dia, contra toda, meu Pai, que assola na escuridão, em nome de Jesus. Gente, em nome de Jesus, sejam todos muito abençoados e que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém? Shalom Adonai. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo esteja com todos nós. Então digam daí, amém. Shalom Adonai, a paz do Senhor. Até a próxima terça-feira. Olha, compartilha com seus contatos no Facebook. E depois eu vou compartilhar essa live no YouTube. Eu preciso que você acesse no YouTube e que você compartilhe lá também, que você clique no joinha, né, no gostei e se inscreva no meu canal. Amém? O canal no YouTube é Examinando Versículos Bíblicos. Examinando Versículos Bíblicos é o nome do meu canal no YouTube. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor esteja contigo e com toda a tua casa. Boa noite.